27 de março de 2026, hoje fazem exatos 4 anos que meu pai faleceu. Aquele domingo que ele ia me mandar a última mensagem e eu não sabia que era a última mensagem dele. Virada de 2021 para 2022 tinha sido uma virada meio estranha. Eu tava com a estética ruim, fraco pra caramba a estética, não tava dando o retorno esperado, cheio de dívida, as dívidas, cartão atrasando, as coisas que eu tava tudo tentando manter, mesmo as coisas fracas, eu não queria deixar sujar meu nome, tentando manter tudo em ordem. Eu acho que nessa data eu já tinha até vendido a moto grande para quitar a dívida dela também, já me eliminar de uma conta, eu não lembro direito, mas eu acho que eu já tinha vendido sim. E a estética não dando retorno, cheio de conta, tentando fazer umas coisas dar certo no digital, enquanto isso tentando fazer outras coisas também, tentando ganhar dinheiro de outras formas, né? Fora a estética, porque também não tava dando, trabalhando aqui no jornal. Eu lembro que esse ano aí eu tava, acho que com tanta coisa na cabeça, preocupado de dívida, com tentando fazer as coisas dar certo, que eu acho que eu nunca passei por nenhuma fase na minha vida que eu tivesse tanto assim. Pra vocês terem ideia, chegou o final do ano, comida eu já parece que nem a comida do final do ano pra mim não tava boa. E ainda eu tava já fazia uns 3 semanas que eu vinha de dezembro, aí no começo de dezembro eu ficando doente direto, acho que a imunidade baixou, creio eu, que não sei se era por estresse, que era, tava meio ruim e tava meio ruim e eu acho que a preocupação era tanta, o estresse era tanto, tinha me dado uma crise de soluço. Eu não conseguia parar de soluçar, eu já tava, acho que era mais de uma semana soluçando. E não tinha outra razão, né? Eu falei, caramba, não tem, eu acho que eu tinha chegado até ir no médico, porque eu tava com soluço e acho que dor no estômago, eu não lembro, e não passava. E é difícil eu ficar estressado assim a chegar nesses pontos, né? Eu lembro que a única época que eu ficava estressado mesmo, que afetava meu estômago e tal, foi na época que eu trabalhava com vendas, que também não tinha muito o que fazer, estressava muito, então acabava, os patrão na época também me estressava, a venda me estressava, era muita coisa para resolver, muita coisa que dava errado, eu ficava muito estressado, ficava mal do estômago nessa época. E nesse final de ano aí eu passei desse jeito, né? Um estresse pensando em tudo, preocupado com as contas, com tudo. Casamento também acho que já não ia muito bem, sei lá, acho que na cabeça da pessoa que estava comigo na época podia até estar, mas sabe quando você tá passando por tudo ali, o problema que eu tinha grande ali no meu casamento era o seguinte, era que os problemas era meu e o dos dois e o dela era dos dois. Acho que era um dos problemas que me deixava meio assim, era isso aí, né? Porque no final das contas eu tinha que lidar com tudo, só que enquanto outra pessoa meio que não tá, isso daí é problema seu. Esse monte de conta, essas coisas aí, era meio como se eu tivesse feito sozinho, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente acha que os problemas nossos maiores são dívida e tudo, e acaba, né? Fica só, o homem geralmente fica muito, homem que liga, né? Fica muito focado nisso daí que tem que fazer, nas contas que tem que pagar, tem que fazer dar certo, tem que mudar de vida, tem que melhorar, porque tem quem dependa de mim, tudo. E na época ali, não imaginava o que viria no próximo ano, né? Até que em 27 de março de 2022, um domingo, à tarde... Não, primeiro, na verdade, no domingo de manhã, eu recebo a mensagem do meu pai, bom dia, tal. Me mandou umas figurinhas. Eu só respondi, né? Ah, bom dia, pai, tal. Ainda passou pela minha cabeça ali. Ah, falar te amo, só que não tem costume, né? Na verdade, eu acho que a gente ali em casa não tem muito costume de ficar falando o tempo inteiro te amo, muito costume de abraço. A gente já foi criado assim lá em casa e eu já sou meio assim. Tem muita mania. Eu até que falo, eu acho que tem essas questões de linguagem de amor, eu acho que a minha é serviços, né? Eu não sou contato mesmo, de abraçar tudo, só tem 2 pessoas que eu abraço mais, que é a minha filha e a minha noiva, só assim. Agora, de resto, eu não sou muito de abraçar minha mãe, nada, falo, te amo. Mas com meu pai era menos ainda, né?
Aí passou pela minha cabeça, mas eu falei, nem vou falar, né? Não. Já dificuldade mesmo, acho que, de falar isso, né? A gente acaba tendo, não sei se é todo homem assim, mas pelo menos eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu acho que é até mesmo pela criação, né? Aí nesse 27 de março aí, era final da tarde ali, eu recebo uma ligação. Aí eu não atendia, na época eu não tava atendendo a ligação, porque eu tava devendo, mano, era o banco ligando toda hora. Aí número desconhecido, aí eu não atendi. Aí ligou de novo, eu não atendi. Aí eu falei, mano, é domingo. Aí eu pensei, né, na verdade, é domingo. Já ligaram 3 vezes o mesmo número, porque geralmente cobrança, eu já tava até ligeiro nisso aí. Cobrança ligava uma vez, depois ligava outro número diferente, depois liga outro número diferente. E dessa vez aí ligou 3 vezes. Aí eu atendi o telefone. Pedro, não sei o que lá, eu falei isso. Preciso que você venha aqui no hospital do Yokuné, que a gente tá com seu pai aqui. Naquela hora ali eu acho que eu já sou meio que preparado. Sempre quando acontece alguma coisa, eu já acho, já deu ruim. Eu pensei, né, meu pai, ele tinha um sério problema com bebida. Eu falei, ele saiu, porque eu tinha passado em casa, minha mãe falou, seu pai saiu pra trabalhar, foi fazer um serviço, não sei onde ele trabalha com detetização, trabalhava, né? E ele fazia uma detetização nos restaurantes, nos bar e tal, e tinha um restaurante de um amigo dele, ele saiu, pegou uma escada lá que ele tinha lá em casa e foi. Aí minha mãe tinha falado, seu pai foi fazer uma detetização lá. Nem cheguei a ver ele, que ele já tinha saído, ele mandou a mensagem antes de sair pro trabalho. Peguei e fui pro hospital. Aí chegando lá, aí eu falei, sou o filho tal. Aí o médico me chamou e falou assim, então, seu pai chegou aqui, já chegou sem vida, né? Acho que os policiais acharam ele, provavelmente foi infarto. Ele fumava, bebia? Eu falei, fumava, bebia bastante. Ele foi, então, não sei se a causa é essa, mas provavelmente foi infarto mesmo, porque já chegou sem vida, deve ter sido algum, tipo, infarto fulminante, sei lá. Aí ali pediram pra reconhecer, né, olhar, eu fui lá, eu falei, caramba, né, mano, aí tipo, você já fica meio assim, meio que eu acho que eu já tava esperando quando eu fosse no hospital aquilo, né. Na verdade, dos piores, a gente tenta ali, não vai ser isso. Eu ainda pensei, tomara que ele só tenha caído, às vezes machucou o rosto, né? Alguma coisa assim, e os caras acabaram levando ele pro hospital. Ou arrumou briga, sei lá, né, bebida é fogo, mano. Pessoa que bebe, mano, apronta cada uma. Aí cheguei lá, não era. Realmente ele tinha falecido, né? Aí já começa tudo aquilo na cabeça de novo, né? Porque igual ali quando aconteceu com meu irmão, ainda vou trazer algum vídeo falando sobre isso. Eu que acabei tendo que lidar com tudo, né? Só que dessa vez a gente já fica ali, acho que com cicatriz, né, mano? Já fica marcado, já sabe mais ou menos, beleza, o que eu vou fazer, o que não vou, não sei, de alguma forma você já se torna um pouco mais frio. Você aprende a lidar, né? Eu acho que tem coisa na vida que você não aprende a lidar, não é nem porque você quer, mas a vida te impõe, você acaba tendo que começar a lidar com essas coisas, né? Comecei a resolver as coisas, né? Já pensei na hora, ter que chegar em casa e avisar pra minha mãe de novo, mais uma notícia, né? Porque na época ali do meu irmão, foi eu que cheguei em casa também pra dar notícia. Isso daí já devia ser umas 6 horas da tarde. Na verdade, eu liguei primeiro para um amigo meu, que ele faz seguro de vida da Porto, mexe com essas coisas, né? E depois que meu irmão faleceu, a gente aprendeu muita coisa ali, né? E pegou de surpresa, tal, foi um acidente. E a gente acabou fazendo, né? Aqueles auxílio velório e tal. Tava ali já, pô. Se eu tivesse visto, nem tinha vindo até aqui. Falou, obrigado, hein? Você também. Aí a gente acaba aprendendo, né? Já acaba aprendendo com a situação. Na verdade, eu acho que esse é o ponto que com tudo de ruim que a gente acontece, a gente tem que
ver ali o que de ruim que aconteceu e na próxima vez já tentar minimizar as coisas ruins do acontecido, né? Porque se acontecer, mano, não tem o que fazer. Você tem que se virar, né? Aí a gente já tinha feito esse seguro aí, negócio de velório que dava. Eu liguei pra ele e tal, já perguntei o que precisava fazer. Ele falou, não, eu vou dar a entrada aqui. Aí então ali, como era da Porto, não ia ter muita dor de cabeça, né? Os caras sempre resolvem as coisas rápido. E fui pra casa dar notícia pra minha mãe. Cheguei em casa, falei, né, pra ela o que tinha acontecido. Ali na hora ela ficou meio assim, aí começou a chorar. Aí eu lembro que a primeira coisa que ela falou ainda foi, não, eu quero ir ver seu pai. Porque o que acontece? No velório do meu irmão, ela não viu, né? Foi caixão fechado, porque o acidente tinha sido feio. Então, eu acho que ela já ficou com aquilo na cabeça. Pô, tipo, eu não vi ele indo, né? Aí eu falei, beleza, né? Você tem certeza que você quer ver? Tal. Aí ela falou assim, não, tenho certeza. Eu falei, então põe uma roupa aí, a gente vai lá no hospital lá e a gente vê, né? Eu peço pra ver o corpo lá. Aí ela pegou e falou assim, não, tá bom. E ali eu acho que foi até melhor também ela ter visto ali na hora. Eu acho que pra se despedir, sabe? Aí ela viu, meio que se despediu, a gente voltou pra casa. Até ficou um monte de coisa que a gente ficou pensando depois, sabe? Um monte de coincidência assim que às vezes fala, pô, meu, parece que as pessoas sabem quando tá chegando, ou Deus. Às vezes a gente questiona, né? Pô, Deus, aconteceu isso, aquilo, mas tipo, parece que você consegue. Hoje eu acho que a gente consegue, eu mesmo, né? Na verdade, eu consigo ver bastante coisa assim, pô, às vezes foi ruim, mas poderia ser pior ou tal. Igual a questão dele ter me mandado a mensagem ali de manhã. A gente tinha dado celular pra ele, fazia nem um mês. Deu um celular lá do nada, que ele tinha um celular velho. Eu lembro que eu tinha dado pra ele e tal. Ele falou, meu, esse celular aí tá meio ruim, que não sei o que lá. Mexe aí pra mim. Aí eu mexi no celular pra ele. Aí ele falou assim, tira a senha aí, essa senha aí mó ruim, meu, não sei o que lá, tá ruim de mexer. Aí eu tirei a senha, vou tirar, não tem pra que ter senha. Ele mexe aqui, não tem nada de importante no celular. Tirei e foi através desse celular aí que eles conseguiram falar comigo. Desbloquearam o celular e conseguiram falar comigo. Então já foi um ponto ali que eu falei, caramba, meu, se não tivesse o celular, até me achar ia ser... Na verdade, eu que ia ter que ficar procurando. E o pior é que o meu pai já tinha dado uma de louco já umas vezes, já de sair para trabalhar, voltar 3 dias depois para casa. Então eu ia demorar pra caramba pra procurar, bem dizer. Não ia nem ser no mesmo dia, devido a essas coisas que ele já tinha feito, né? E daí a gente já ligou isso daí. Caramba, meu, foi engraçado, né? Essa daí já foi uma coisa. Outra coisa também, uma semana antes, eu acho que eu no mesmo mês, 2 semanas antes, a mãe dele ligou pra ele. E meu pai, meu, acho que meio que ele era um filho queridinho ali, né? E a minha avó ligou pra falar pra ele, pedir perdão. Pai, meu, nossa, ele era uma pessoa, ele tinha os defeitos dele. Na verdade, acho que a maioria o maior defeito dele era a bebida, né? Quando ele não bebia, ele era uma pessoa super boa. Mas às vezes quando bebia, meu, bebida é fogo. Se você bebe, eu acho que não tem nada a ver, eu só bebo aqui, meu, presta atenção, porque isso daí pode destruir sua família, filho, tudo, né? Às vezes até mesmo o carinho ali dos seus filhos pela pessoa que vocês transformam, as coisas que você faz. Se você já tá dando uns vexame, começa a se cuidar e atentar nisso daí. Na verdade o problema dele era isso, né? Mas ele era uma pessoa super boa, coração bom e tal, e ele não guardava rancor de ninguém. Tanto é que as brigas em casa assim com meu pai, sempre que acontecia era por 2 coisas só. O dinheiro, que ele não ligava muito, minha mãe tinha que ficar cobrando ele para pagar umas contas, e a maioria das vezes por bebida. Na verdade era isso, quando ele bebia arrumava briga, na verdade era isso, a maioria das vezes. Normal, era muito raro ele dar, porque ele não ligava, então se minha mãe falasse no ouvido dele, ele não tava nem aí também, então pronto, então ele era tranquilo. Aí minha avó ligou, pediu perdão, ele, mas não tem, né, ele chamava de manhinha, não tem
quis perdoar, mãe, tal, não tem nada disso. Não guardo mágoa nenhuma, não sei, não tem nada que eu tenho que não te perdoar, para de bestagem, que ele falava. Eu falava com essas palavras mesmo, né? Para de bestagem e tal. Aí acabou ligando pra ele, pediu perdão, tal, que ela tava achando que ela ia morrer. Minha avó falou, que eu tô sentindo e tal. Acho que nem um mês depois meu pai faleceu. Bem dizer, ali foi a ligação de despedida dela, né? E, pô, é chato, ela já tinha perdido um filho há uns anos antes, já tinha perdido... a pessoa quanto mais vive, é igual hoje em dia, eu tô com 37 anos, mano, eu sei que daqui pra frente, muita coisa assim, você acaba tendo que passar, por muita coisa ruim, por exemplo, o certo, enterrar minha mãe, essas coisas, sabe? E vem problema, eu não tenho, na verdade, eu acho que com essas coisas... só pedir ali força ali pra Deus e te sustentar e passar, porque é o ciclo da vida, não tem o que fazer, né? Você achar que você vai ficando velho e vai, agora vai começar a vir só alegria, não vai. Pode muita coisa começar a dar certo, mas você vai acabar passando por essas coisas mesmo, né? Se você tem filho, você tem preocupação com o filho, tem um monte de coisa. E ali no dia você começou a casar as coisas e fala, caramba, como que as coisas né? Da questão do celular, da minha avó, quando a gente começou a ligar as coisas, depois a gente parou pra pensar, caramba, como que vai encaixando uma coisa na outra ali, né? Às vezes a gente fala, Deus não tava com a gente, eu acho que até ali mesmo tem coisa que é inevitável, né? Acho que é a escolha nossa que acontece. Ele mesmo bebeu, fumou a vida inteira, tinha um coração bom, tal, mas o problema dele era isso. Então, essa é uma escolha dele, né? Na verdade, foi a escolha dele que a gente falava pra ele, minha mãe brigava, ele falava, eu vou morrer assim, eu não tô nem aí, eu vou morrer fazendo isso aí que é o que eu gosto, tal. Ele já teve a decepção dele ali na época de novo na igreja. E as lições que fica aqui, né? Queria trazer, sobre a questão do não ter falado te amo ali. Meu pai mandou a última mensagem pra mim naquele dia, e acho que ali era a última oportunidade que eu teria de ter falado te amo pra ele. Não que meu pai não soubesse que eu amava, tal, porque a gente cuidava, por exemplo, a gente dava as coisas pra ele, fazia as coisas por ele. Sim, acho que em casa a gente nunca precisou muito dessas coisas, sabe? Acho que por isso que eu tenho até meio que dificuldade, porque vamos supor, já teve relacionamento meu da pessoa falar isso, tal, você não fala, mas... Mano, eu acho que ali no dia a dia é provado, entendeu? Eu acho que com as coisas que você faz ali, é uma coisa que eu falo até muito hoje em dia, porque a gente aprende, né? Eu pergunto até pra minha noiva, tem alguma coisa que eu tô deixando a desejar, eu não falo muito, eu não dou carinho, ou o que for, porque às vezes a gente acha que pela nossa criação, ou pelo fato que a gente ou pelo fato de ser homem mesmo, mais frio, a gente acaba deixando passar, ou porque também a gente acha, tipo assim, eu não ligo tanto pra isso. Eu vejo mais as atitudes da pessoa, eu acho, no dia a dia, como que ela é comigo. Então, se a pessoa não fala, pra mim não importa. Às vezes você fala, mano, porque eu não acho que não importa, pra mim não importa pros outros também. E às vezes não, as pessoas gostam de ouvir, né? Às vezes a criação da pessoa é diferente, a pessoa sente falta, principalmente mulher aí. Então no dia ali foi a última oportunidade que eu tinha de ter falado isso, e não falei por essa questão. A lição que fica aí, é que a gente nunca sabe, né? Quando que é a última hora da pessoa. Final do ano eu tava totalmente estressado com conta, aconteceu isso daí, eu vi que não tinha nada a ver aquilo lá. Minhas contas continuaram, a estética continuou ruim. Meu pai faleceu, passou acho que 3 meses, eu me divorciei. E, mano, a vida continua com o problema do mesmo jeito. De lá pra cá, tô num monte de problema ainda, resolvendo o que dá. Ainda tô com o nome sujo, tentando resolver. Então você vai ver, às vezes a gente dá tanta importância pros problemas, sendo que, eles vão e vai. E outra, eu tô vivo, entendeu? Com o problema. Por isso que às vezes falam, nossa, mas tem coisa que eu acho que não abala você. Eu falo, acho que eu já passei coisa que realmente é irreversível, né? Acho que eu já passei coisa que realmente é irreversível, igual a morte, ou você vê, graças a Deus não tive problema de doença na família. Aí sim, eu acho que você vê que você fala, isso aí realmente eu não posso fazer nada. Mas enquanto você estiver vivo ali, se o problema for dívida, por mais que pareça grande, pode ficar sossegado que você vai dar conta, você vai dar jeito, vai passar.
Só, tipo, não esquece do que realmente é importante ali, né? Às vezes a gente não vive igual meu pai mesmo. Meu pai foi um cara, meu, ele não teve nada, sério, não teve um carro, moto ele não gostava, ele não teve uma moto, ele não teve um bem material, não teve casa que alugou, que sempre moramos de aluguel, não teve nada. E tipo, sério, tudo que... Eu acho que meu pai ensinou muito exemplo ruim, por exemplo, a bebida, o cigarro, as coisas aí que fazia, eu não bebo, se eu beber é socialmente, mas eu já não bebo por causa disso, que eu já tenho maus exemplos, né, por causa dele. Então, tipo, ele ensinou muita coisa, nunca foi ambicioso, eu não sei nem da onde que eu tenho tanta ambição, eu e meu irmão sempre quis ter as coisas, não sei se foi isso que ensinou a gente também a querer ter as coisas, não foi, só que, meu, sempre foi uma pessoa de coração muito boa, pura, sempre fez amizade fácil, não tinha um lugar que meu pai não chegava, não fazia amizade, tipo assim, tudo... Dessa parte que ele ruim que ele tinha, eu não segui até hoje, né? Que enquanto a gente tá vivo, a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda. Só que também eu também não segui tudo que era bom dele. Por exemplo, se uma pessoa que chega, faz amizade fácil, eu não sou muito assim. Ele não tá nem aí pra ninguém, meu, ele se diverte. Na verdade, ele vivia ali como qualquer... Mano, se hoje o que tivesse pra ele fosse uma festinha com uma caixa de som aqui, umas bebidas e nada, ou não tivesse nada, pra ele tava bom, ele aproveitava aquilo ali, ele vivia o que era o momento, o que tinha que ser. E meio que acho que era uma lição, isso daí meu irmão puxou mais do meu pai do que eu. Muito mais, né? E vamos supor, os dois se foram, aproveitaram ali, como, não sei se sabe também, né, que é complicado. Agora, e eu que sempre fui mais preocupado com tudo, meu irmão ligou também, meu irmão era certo com as contas dele e tal, mas ainda tô aqui, tipo, as minhas contas, entendeu? Às vezes a gente se importa tanto com as coisas que não tem... Meu, que no final das contas você fala, mano, se eu morrer vai ficar tudo aí. Bens materiais, igual eu tava preocupado que eu tava perdendo as coisas. De um tempo depois que ele faleceu, eu me divorciei, perdi mais coisa ainda. Tive que vender uma outra moto que eu tinha, Pop. O carro, eu fiquei sem carro porque tinha ficado com a minha ex. Ela acabou com o carro, bateu o carro. Até hoje o carro tá todo enrolado. Se você for ver, a casa que eu pensava na época ali, beleza, vai ser uma conquista, meu, mas dá uma dor de cabeça tremenda até hoje, porque até isso daí pra resolver por causa do divórcio tá dando dor de cabeça. E no final da conta, meu, você vai ver o que importa mesmo na vida é você aproveitar a sua vida com a sua família ali. Igual dar valor no almoço de domingo, dar valor num café da tarde ali, se você for casado, é coisas que eu quero trazer pros meus filhos, sabe? É comer na mesa, sem celular, conversar, domingo, almoço em família, essas coisas que no final das contas, acho que você vai ficando mais velho, quem for mais novo às vezes gosta muito de ficar na rua, você vai começar a mudar também, você quer ficar mais em casa, mais com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com quem for. Então eu acho que a gente tem que aproveitar muito mais esses momentos aí, porque realmente a gente não sabe quando que vai ser o último. Eu falo por experiência própria que eu perdi 2 pessoas que foi do nada. Simplesmente eu acordei num dia normal e aconteceu, entendeu? A morte não tem hora, mano. Ela tem hora marcada, mas a gente não sabe qual que é a hora. Tem dia, a gente comenta isso daí, né? Eu e minha mãe, a gente comenta que tem dia na vida que você acorda, meu, e você já tá na contagem regressiva. Você já tá ali no relógio rodando ao contrário já não é... Na verdade, eu acredito que nem segundo a Bíblia, né? É uma coisa determinada embaixo dos céus por Deus. Então você acaba, eu acho que você já nasce, esse relógio aí já tá contando ao contrário. E a gente não sabe quando que é, né? Quando que vai vir. Então meio que a gente para aproveitar enquanto a gente ainda tem tempo, porque no final das contas a gente corre atrás de um monte de coisa que quando a gente fala, meu, o que ia trazer ele de volta? Nada ia trazer ele de volta.
O que ia trazer no dia que meu irmão faleceu ali mesmo? Mano, eu pensei na hora, tem que fazer, já faleceu, você vai orar agora? Só orar pela minha mãe, pra sustentar ela e já era, já aconteceu, entendeu? A minha moto não ia trazer ele de volta, carro, casa, nada ia trazer ele de volta, nada que eu me preocupava. E isso eu não tô falando sobre não ter as coisas, não ligar. Eu acho, até hoje eu ainda corro atrás, acho que tem que correr. Acho que a gente vai viver aqui também fazendo o quê? Só farriando? Não, né? Você tem sua missão aqui, você tem suas coisas para conquistar. Eu acho que esse é o lugar na Terra, que é o lugar da gente fazer essas coisas. Então acho que a maior mensagem que eu quero trazer aqui também, a lição que eu aprendi é, meu, se tem uma coisa para você falar hoje, um te amo, um obrigado, um me perdoa, vai lá e fala. A gente não sabe quando que é a última hora, né? Quando que a morte chega. Às vezes tem um parente seu ali, alguma coisa, um rancor. Outra coisa que a gente nunca teve em casa. Meu, isso daí eu vejo muita gente falando hoje em dia, é trauma de infância, essas coisas, eu não sei. Eu acho que muita gente guarda muita coisa dos pais ali. Mas, meu, seus pais, eles viveram, eu acho que do jeito que ensinaram pra eles também, ou não tinha muita estrutura, ou que seja. A gente nunca foi de guardar isso em casa, sabe? Eu acho que meu pai aprontou tanto por causa de bebida, vocês não tem noção. Eu nunca guardei esse rancor dele assim. Lógico, na hora que ele bebia, eu não gostava porque eu me estressava. Só que eu nunca fui de guardar, chegar tipo assim, beleza, 1, 2 dias. Hoje, por exemplo, eu tenho mágoa do meu pai ou da minha mãe por isso. Então, meu, se você tem essa mágoa aí, vai atrás ali, conversa, pede perdão. Mesmo que você que tem que perdoar, pede perdão lá pra pessoa, porque às vezes a pessoa pode se abrir e acabar pedindo perdão pra você também. Libera um perdão, fala um eu te amo. Eu não tô falando que é fácil, pra mim não é fácil, que nem eu falei, até hoje pra mim não é fácil falar te amo pra algumas pessoas. Eu falo muito pra minha filha, pra minha noiva, tal, pra quem tá mais ali. Eu não tenho mania de abraçar, eu não gosto de toque físico assim, eu não odeio que alguém vem conversar comigo e fique tocando, mas é coisa que a gente tem que mudar. É uma dificuldade minha, mas eu tento melhorar. É questão de orgulho também, de pedir um perdão, de pedir um desculpa, eu tenho dificuldade, coisa que eu tento melhorar. Minha noiva, na verdade, me quebra muito nisso daí, né? Que ela sempre fala e ela age diferente. Às vezes, se eu sou grosso, alguma coisa, e você vê que tipo, tô errado, e a pessoa não reage igual. Ela meio que fala, meu, pra que isso, tal. Aí você já percebe que realmente você tá errado. E até mesmo isso daí, a gente reconhecer que a gente tá errado, porque às vezes a gente acha que a gente que é homem, acha que a gente tá na razão. Não, eu sou assim mesmo e tá, não é. A gente tem que tentar melhorar, tem que falar eu te amo, tentar aproveitar mais ali, né? Isso daí não é uma fraqueza pro homem, né? Na verdade, eu acho que você vai até se sentir melhor. E a gente nunca sabe se você tem nunca sabe quando vai ser o dia, né? Então, eu acho que a mensagem maior que eu queria deixar era isso daí, pra gente aproveitar o momento ali. Eu não guardo, assim, vamos supor, eu não fico inculcado com esse negócio de eu não falei um te amo ali, porque eu sei que meu pai, no final das contas, sabia o quanto eu amava ele, o quanto meu irmão amava. A gente lá em casa sabe, como eu já falei. Acho que não precisava ficar falando o tempo inteiro, sempre foi demonstrado em atitudes lá em casa, né? Só que eu poderia ter falado, entendeu? Poderia ser, por exemplo, a última palavra ali, e eu não falei. Eu não guardo remorso disso, nada, porque graças a Deus eu não tinha, que nem eu falei, meu pai faleceu, o que eu pude fazer por ele ali, enquanto era vivo, eu fiz, o que eu podia ajudar, ajudava, o que eu podia fazer, eu fiz. E a gente lá em casa sempre foi assim, então eu não tinha mágoa, não tinha nada, eu não guardei nenhum remorso, nada por isso. Só que poderia ter falado. Então, se você pode estar falando hoje ainda, pode estar falando com seu pai, com a sua mãe, com quem for, aproveita a oportunidade, fala com a sua esposa. Às vezes também você não sabe. A gente está falando assim, eu estou citando exemplos aqui,
do que aconteceu comigo, mas poderia ter sido eu, entendeu? Às vezes eu saio de casa hoje, minha filha tá em casa, tô com pressa, não, vou dar um abraço, vou dar um beijo, eu não sei o que me espera na rua, entendeu? Eu trabalho de moto, é complicado, então eu já vou, dou um abraço, dou um beijo, falo com a minha mãe, falo com a noiva e tal, porque a gente não sabe quando que é a última hora. Às vezes a gente acha que é os outros, mas pode ser a gente, então é bom falar, deixar as coisas claras, né? Você não perde nisso daí, em falar, em se expressar ali, você não vai perder nada com isso. Então aquele dia, meu pai mandou a última mensagem, eu não falei eu te amo, eu poderia ter falado, entendeu? Então é isso aí, pessoal, o que eu queria passar pra vocês é isso daí. No final das contas, tudo se resolve, as contas ficam, as dívidas ficam. Faz 4 anos que meu pai faleceu, eu ainda tô enrolado até o talo, tentando desenrolar minha vida do mesmo jeito. Só que já não tem mais momentos nem nada, graças a Deus. Eu não guardo nenhuma mágoa, a gente não tinha nenhum problema assim. Então eu tô tranquilo, né? Mas às vezes você pode não tá. Então manda isso daí, resolva as suas questões aí com quem você tem que resolver, porque hoje eu tô tranquilo, mas eu sei que se eu não tivesse, por exemplo, essas coisas bem resolvidas na família, talvez eu não estaria, talvez eu teria um remorso, entendeu? Então eu acho que vale a pena você resolver aí com quem seja as situações que você tem, falar um eu te amo, às vezes que tá engasgado ali, alguma coisa, mesmo que seja com dificuldade, a gente tem que tentar fazer. Eu tenho muita dificuldade ainda, como eu já falei, mas eu tento fazer. E é isso aí, era mais um desabafo também, né? Que isso possa ajudar alguém, que você possa ajudar de alguma forma aí alguém a fazer, ou ter a chance de fazer o que eu não fiz, que isso aqui possa agregar na vida de alguém, né? A gente tem que aprender também, nem só de acertos a gente vive, e a vida é isso, né? Até hoje a gente tenta acertar, tenta fazer, mas não sou perfeito, que nem eu falei, tem muita coisa que eu falei aqui que eu ainda tenho dificuldade de fazer, mas eu tento melhorar. Então é isso aí, o que eu queria deixar para vocês é essa mensagem aí. Tente falar com quem você precisa, acertar o que você precisa, as coisas vão ficar, as dívidas ficam, tudo fica. Não é para não ligar para nada, mas também dá importância porque realmente tem valor pra gente, entendeu? E é isso aí, se esse vídeo aí você achar que faz sentido, que vai ajudar alguém, compartilha aí. Tamo junto, eu vou deixar uns 2 vídeos aqui no card aqui em cima aqui, e a gente vai se falando. Qualquer coisa manda nos comentários aí o que você precisa fazer, se você tem alguma dificuldade. Às vezes ali também já é um desabafo, né? Você vai ver que para outras pessoas verem também que não é só ela que sente essa dificuldade. Isso daí acho que é coisa que homem passa muito, né? Isso aí, pessoal, tamo junto, até o próximo.